Existe um momento na vida em que algo aparentemente pequeno sacode nossa percepção de um jeito tão profundo que quase nos obriga a parar. E foi exatamente isso que senti quando descobri que o item mais inofensivo da casa, aquele que a gente olha todos os dias sem realmente enxergar, pode ser o responsável por bloquear o fluxo do dinheiro. Não por superstição, não por coincidência, mas por um princípio espiritual tão antigo quanto as primeiras páginas da nossa tradição. Quando ouvi isso pela primeira vez, confesso que duvidei. Como algo tão simples pode afetar minha prosperidade? Mas quanto mais eu estudava, mais percebia que o judaísmo sempre deixou pistas claras sobre como a energia se move e como ela se estagna. E a verdade é que, em poucos dias, esse item silencioso pode travar ou destravar a sua prosperidade. Eu cresci ouvindo histórias sobre como a abundância não é apenas um presente, mas um fluxo. E todo fluxo precisa de espaço. Precisa de portas abertas, de caminhos livres, de clareza. Só que, às vezes, sem perceber, permitimos que objetos parados carreguem intenções que não condizem com o que queremos construir. Não percebemos, mas o universo percebe. Não admitimos, mas nossa energia sente. E é por isso que a tradição sempre ensinou que a prosperidade começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa na maneira como organizamos o que mantemos perto do nosso corpo e dentro da nossa casa. Esse item inofensivo, do qual falaremos ao longo desta jornada, é um espelho. Ele mostra se estamos preparados para receber ou se ainda estamos presos ao que já deveria ter ido embora. Mas antes de entrarmos profundamente nesse ensinamento, quero te pedir algo simples e profundamente simbólico. Escreva nos comentários a frase "Eu abro espaço para o novo". Faça isso não por mim, mas por você. Na sabedoria judaica, quando uma pessoa declara algo em público, ainda que seja em poucas palavras, ela firma um pacto consigo mesma. É como se você desse permissão ao universo para mover o que estava parado e criar passagem para aquilo que você ainda não recebeu. Essa frase, curta e poderosa, coloca você em posição de abertura. Ela faz seu coração respirar de novo. E, se existe algo que a prosperidade procura, é justamente essa abertura. Agora, enquanto essa frase começa a vibrar dentro de você, deixe-me te conduzir ao ponto em que tudo isso se conecta. Porque, por mais estranho que pareça, cada objeto da sua casa carrega um tipo de energia. Nada é neutro. Nenhum item existe à toa. Tudo comunica. Tudo revela. E no judaísmo existe um entendimento profundo sobre como cada pequeno recipiente, cada canto, cada detalhe contribui ou bloqueia o fluxo da abundância. O item mais inofensivo pode ser o mais perigoso não porque é poderoso demais, mas porque passa despercebido. E o que passa despercebido costuma carregar o que não queremos encarar. Por isso, respire fundo comigo. A partir deste ponto, começamos a abrir o véu sobre como objetos comuns, silenciosos e quase invisíveis dizem tanto sobre nossa vida financeira e por que compreender isso pode mudar completamente o caminho da sua prosperidade. Quando mergulhamos na sabedoria judaica, percebemos rapidamente que nada dentro de uma casa é apenas um objeto. Cada item é um cli, um recipiente, e nenhum recipiente é neutro. Ele guarda, ele emite, ele traduz a energia daquele que o possui. É por isso que, desde tempos antigos, nossos sábios repetem que a prosperidade não começa no bolso, mas no ambiente. Um lar organizado espiritualmente é como um rio com margens livres para a água correr. Já um lar que acumula energia parada cria diques invisíveis que impedem o fluxo da bênção. E o mais impressionante é que esses diques quase sempre estão escondidos nos itens mais comuns, aqueles que jamais imaginaríamos que exercem qualquer influência. Meus ancestrais costumavam contar histórias sobre casas que falavam, não com palavras, claro, mas com a vibração que carregavam. Eles diziam que um objeto parado há muito tempo guarda um pouco da alma do passado. E, se esse passado não foi liberado, ele começa a puxar a energia da casa para trás. Isso pode parecer poético demais à primeira vista, mas depois de observar vidas inteiras travadas por detalhes aparentemente ridículos, comecei a entender a profundidade desse ensinamento. O judaísmo não separa o material do espiritual. Ele entende que ambos caminham juntos,
que a prosperidade espiritual cria as condições para a prosperidade material florescer. E é justamente aqui que começamos a compreender como aquele item inofensivo pode bloquear o dinheiro. Não é que ele tenha poder próprio, mas ele funciona como um símbolo, um lembrete silencioso de que algo dentro de nós está parado. Um clique não cumpre mais sua função, deixa de ser recipiente e passa a ser obstáculo. E obstáculos não atraem abundância, repelem. Quando guardamos objetos que não usamos, que não significam mais nada, que apenas ocupam espaço, estamos dizendo ao universo, ainda que de maneira inconsciente, não estou pronto para o novo, estou segurando o antigo. Essa percepção me marcou profundamente quando ouvi a história de um rabino que visitava casas para ajudar famílias a entender por que certos ciclos não se rompiam. Ele dizia que sempre observava 3 sinais muito específicos que mostravam quando um objeto já havia se transformado em um bloqueio. E o mais curioso é que esses sinais eram tão sutis que quase ninguém percebia. Segundo ele, o segundo sinal era sempre o mais perigoso, porque escondia a estagnação sobre a falsa sensação de que tudo estava em ordem. Mas antes de falarmos sobre esses sinais, precisamos solidificar um ponto essencial. Prosperidade é fluxo. Ela exige movimento, exige intenção, exige espaço. O item inofensivo só se torna um problema quando canaliza exatamente o oposto, quando ele estaciona aquilo que deveria circular. E é por isso que, ao observarmos com mais cuidado, percebemos que o maior erro não está no objeto em si, mas na forma como convivemos com ele. E é justamente esse erro que começa a se revelar agora. O primeiro erro, aquele que quase todo mundo comete sem perceber, é tratar o objeto parado como algo irrelevante. É dizer para si mesmo, mesmo sem palavras, isso aqui não faz diferença. Só que faz toda a diferença. O judaísmo nos ensina que aquilo que carregamos conosco, mesmo que seja pequeno, revela o que estamos segurando por dentro. E quando mantemos um item que já perdeu sua função, seja um papel antigo esquecido na carteira, um objeto quebrado que prometemos consertar, ou uma coisinha guardada só por guardar, estamos declarando ao universo que aceitamos a estagnação como parte da rotina. Essa aceitação silenciosa é o primeiro grande bloqueio do dinheiro. Lembro de uma história que ouvi de um professor muito sábio. Ele falava sobre um homem que vivia reclamando da falta de prosperidade. Trabalhava duro, era honesto, mas parecia que o dinheiro sempre escorria pelos dedos. Um dia, esse homem recebeu uma visita inesperada de um rabino ancião, que observou sua casa com cuidado. Em certo momento, o rabino apontou para uma pequena caixa empoeirada guardada no fundo de um armário e perguntou: "Há quanto tempo isso está aqui?" O homem respondeu que há anos, talvez mais de uma década. "E para que serve?" insistiu o rabino. O homem sorriu sem graça e disse que não servia para nada, que apenas nunca teve coragem de jogar fora. O rabino então explicou que aquele objeto era mais do que uma caixa velha, era um símbolo de tudo que o homem havia deixado de encerrar, de tudo que mantinha por medo, nostalgia ou desatenção. Um símbolo de energia parada. O rabino disse que enquanto aquela caixa permanecesse ali, o fluxo não se abriria. E o mais impressionante é que, nos dias seguintes à remoção daquela caixa, a vida daquele homem começou a se mover de um jeito que ele nunca tinha visto. Essa história me marcou porque revela uma verdade simples. O que não tem propósito ocupa espaço que poderia ser preenchido pelo novo. E no campo da prosperidade, espaço é tudo. Objetos parados criam mensagens contraditórias. Enquanto pedimos prosperidade, seguramos coisas que não representam crescimento. Enquanto desejamos avanço, mantemos perto de nós aquilo que nos ancora no passado. E a consequência desse comportamento é sempre a mesma. O dinheiro trava. Não de uma vez, mas aos poucos, como se perdesse caminho. A prosperidade deixa de entrar pelas portas que você insiste em manter entulhadas. Mas esse é apenas o primeiro sinal. Ele revela o comportamento mais silencioso, porém mais comum. O segundo erro, aquele que as pessoas raramente percebem, é ainda mais perigoso porque se disfarça de organização. É sobre ele que começamos a entrar agora, enquanto desvendamos como uma casa aparentemente arrumada pode esconder o maior bloqueio de todos. Quando olhamos mais profundamente para a raiz espiritual dessa estagnação, percebemos que o problema não está apenas no acúmulo em si,
mas no que ele representa diante da lei dos recipientes. O Talmud ensina que somente o recipiente vazio pode receber. Isso significa que, enquanto um espaço estiver ocupado por algo que não serve mais, não importa quão pequeno seja, ele bloqueia a entrada do novo. A bênção procura lugar para pousar, e quando não encontra, passa adiante. Essa é a base do entendimento judaico sobre a abundância. Ela não entra onde não há espaço. É como tentar encher um copo que já está até a borda. Não importa o quanto você incline a jarra, nenhuma gota nova encontrará passagem. E, ainda assim, muita gente vive com cartões vencidos dentro da carteira, papéis sem utilidade guardados em pequenas dobras, objetos quebrados que juram consertar qualquer dia. Esses itens parecem inofensivos, mas, espiritualmente, representam recipientes cheios demais, incapazes de receber. A energia do dinheiro precisa circular, não ficar presa. Quando o ambiente não permite movimento, o dinheiro entende que ali não é lugar para permanecer. A psicologia moderna, curiosamente, confirma o que nossos sábios já diziam há séculos. Objetos que guardam passado aumentam a sensação de saturação mental. Quando estamos saturados, tomamos menos decisões, adiamos ações importantes e perdemos iniciativas que poderiam nos trazer prosperidade. Ou seja, o bloqueio não é apenas espiritual, ele se manifesta na mente, nas emoções e no comportamento. Uma simples pilha de papéis pode se transformar num lembrete constante de tarefas não concluídas, responsabilidades adiadas e energia parada. E quando eu falo de papéis, chaves antigas, cartões que já não funcionam, não estou falando apenas do objeto físico. Estou falando do que eles simbolizam. Cada coisa que você mantém além da hora conta uma história sobre sua dificuldade em liberar, sobre seu medo de perder, sobre a sensação de que talvez você precise daquilo um dia. Mas esse um dia raramente chega, e enquanto isso, sua vida financeira fica presa exatamente na mesma lógica, esperando, acumulando, repetindo. É por isso que, ao pensar no item inofensivo que bloqueia dinheiro, não podemos olhar apenas para a aparência dele. Precisamos enxergar o que ele impede: espaço. O espaço é o início da abundância. O vazio não é falta, é convite. Quando você abre espaço, você se torna um recipiente novo, capaz de receber o que antes não encontrava lugar. E é nesse ponto que surge o segundo erro, tão disfarçado que a maioria nem percebe. Um erro que de tão comum parece virtude. Um erro que cria a sensação de ordem enquanto mantém a estagnação intacta, escondida atrás de uma aparência arrumada. É aqui que muitas vidas financeiras travam sem que ninguém note, e é para esse ponto que caminhamos agora. Existe um tipo de estagnação tão bem disfarçada que à primeira vista parece virtude. É a falsa organização. É quando a pessoa arruma tudo, dobra tudo, encaixa tudo, mas não libera nada. É quando a gaveta está limpa por fora, mas cheia de objetos sem vida por dentro. É quando a casa parece impecável, mas guarda caixas com coisas que não servem, não inspiram e não representam mais quem a pessoa é hoje. Essa ilusão é perigosa, porque dá ao coração a sensação de que está tudo resolvido, quando na verdade nada mudou. É como passar perfume em algo estragado. O cheiro melhora, mas a essência continua comprometida. A sabedoria judaica sempre alertou para essa armadilha. Ordem não significa movimento. Organização sem renovação é apenas estagnação elegante. Muitas pessoas acreditam que estão prosperando porque mantêm a casa arrumada, a mesa limpa, os objetos dispostos com perfeição. Mas prosperidade não responde à estética, responde ao fluxo. E o fluxo exige liberação, exige saída para que a entrada aconteça. Tudo que fica parado começa a atrair a energia do passado, e passado acumulado é um dos maiores inimigos da abundância. Há uma imagem popular que sempre me fez sorrir e pensar ao mesmo tempo. Jacaré que dorme vira bolsa de madame. De tão simples, essa frase revela uma grande verdade. Quem relaxa demais, acreditando que já venceu, acaba sendo surpreendido pela vida. A falsa organização produz exatamente esse efeito. Faz a pessoa acreditar que está tudo sob controle, quando na verdade ela apenas embalsamou o que deveria ter sido liberado.
Do ponto de vista psicológico, esse comportamento envia sinais perigosos ao cérebro. Quando você guarda algo que não usa só porque está bem guardado, o cérebro interpreta que aquilo ainda tem relevância. Ele mantém o vínculo emocional e repete padrões de retenção. E retenção é o oposto de expansão. Prosperidade exige movimento e movimento exige desapego. Se o ambiente comunica guardar, o cérebro comunica reter. E quando o cérebro aprende a reter, o universo responde na mesma frequência. Retém oportunidades, retém crescimento, retém entrada de dinheiro. É por isso que tantas pessoas se perguntam por que trabalham tanto e ainda assim não prosperam. Elas confundem ordem com fluxo, confundem limpeza visual com limpeza energética, confundem controle com abundância. Mas prosperidade não nasce do controle, nasce do espaço. Espaço físico, espaço emocional, espaço espiritual. E é exatamente nesse ponto que o segundo erro se torna tão perigoso. Ele cria conforto. E conforto sem consciência é sempre o início da queda. A acomodação desliga o senso de renovação e fecha as portas para novos ciclos. Mas existe um erro ainda mais profundo, mais traiçoeiro, porque nasce de uma crença que parece racional, a ideia de que certos objetos não fazem diferença, a mentira da neutralidade. É essa mentira que sustenta a estagnação por anos sem que a pessoa perceba. É ela que começamos a desvendar agora. A mentira mais perigosa de todas é aquela que sussurra: "Isso aqui não interfere em nada." Essa frase, repetida silenciosamente dentro da mente, é responsável por mais estagnação financeira do que qualquer crise econômica. A crença da neutralidade transforma objetos esquecidos em pequenos ladrões de energia. O judaísmo ensina que nada no mundo físico é neutro. Tudo vibra, tudo comunica, tudo influencia. Até o que você não vê está dizendo alguma coisa sobre quem você é e sobre como a vida pode ou não pode se mover ao seu redor. Quando acreditamos que algo não faz diferença, desligamos nossa percepção espiritual, e é exatamente nesse desligamento que a estagnação se instala. A pessoa deixa uma gaveta cheia porque não incomoda, mantém uma pilha de objetos sem uso porque não atrapalha, guarda lembranças antigas que já perderam o significado porque não tem motivo para jogar fora. Essa desatenção não é leve, ela cria densidade, cria peso, cria silêncio onde deveria haver circulação. E o dinheiro, sendo energia de movimento, evita qualquer ambiente que tenha perdido sua vitalidade. Pesquisadores israelenses fizeram um estudo muito curioso sobre desempenho financeiro e ambiente doméstico. Eles descobriram que pessoas que convivem com objetos mortos, mesmo que organizados, apresentam queda perceptível na produtividade e no rendimento. Não porque existe algo místico no objeto em si, mas porque o cérebro reage ao ambiente. Todo item sem função se torna uma microlembrança de atraso, de pendência, de lugar nenhum. E cada microlembrança dessas reduz um pouco da nossa clareza, da nossa motivação e da nossa capacidade de agir. A mente precisa de espaço para crescer. Um ambiente carregado sem vida cria uma mente igualmente pesada. E tem algo ainda mais profundo. A mentira da neutralidade impede que você perceba sentimentos que precisam ser liberados. Às vezes, aquele objeto esquecido representa uma versão antiga sua, uma fase que já terminou, uma dor que você não quer revisitar, um plano que não se concretizou. Guardá-lo porque não faz diferença é, na verdade, uma forma inconsciente de manter viva uma energia que deveria ter sido encerrada. E tudo aquilo que não encerramos continua pedindo espaço dentro de nós. Espaço que poderia ser usado para a prosperidade. A verdade libertadora, e também incômoda, é que nada é apenas um objeto parado. Cada coisa que você mantém diz algo sobre o movimento ou a falta de movimento na sua vida. Não existe silêncio no campo energético. Nada permanece neutro. Ou alimenta ou bloqueia. Ou expande ou contrai. Ou abre portas ou impede que elas se abram. Mas quando essa realidade finalmente se torna clara, surge a boa notícia. Se tudo influencia, então tudo pode ser transformado. A energia pode ser reorganizada. O fluxo pode ser restaurado. A prosperidade pode voltar a correr. E é exatamente aqui que entra a fórmula que muda destinos.
simples, prática e profundamente espiritual. É ela que começa a se revelar agora, com a suavidade de quem acende uma luz num ambiente que já estava pronto para enxergar. Depois que entendemos que nada é neutro e que até o objeto mais inofensivo pode carregar estagnação, chegamos finalmente ao ponto de virada, a fórmula capaz de restaurar o fluxo da prosperidade. Essa fórmula não nasceu em livros modernos de autoajuda. Ela atravessa séculos de tradição judaica, repetida por sábios que compreendiam profundamente o movimento invisível da energia. 3 palavras sustentam esse princípio: agradecer, liberar e renovar. Quando aplicadas juntas, elas se transformam num ritual discreto, porém poderoso, que muda não apenas a casa, mas a consciência de quem o pratica. Agradecer é sempre o primeiro passo, porque nada flui onde existe ressentimento ou indiferença. Gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma chave espiritual que abre canais. Quando você agradece um objeto antes de se desfazer dele, você encerra o ciclo com honra. Você reconhece que, em algum momento, aquilo serviu. A gratidão limpa o vínculo, dissolve o medo de perder e prepara o terreno interno para o desapego. Muitos objetos permanecem guardados não pela utilidade, mas pela falta de encerramento emocional. A gratidão resolve isso. O segundo passo é liberar. Libertar não é jogar fora por impulso ou raiva. É escolher conscientemente remover da sua vida tudo aquilo que não representa mais quem você é hoje. Papéis antigos, itens quebrados, objetos duplicados, lembranças que machucam sem que você perceba, tudo isso precisa ir. Não porque é feio, mas porque está morto. E o morto não pode dividir espaço com o que está vivo. Quando você libera, abre uma fresta por onde o novo começa a entrar. E essa fresta é mais poderosa do que parece. E então chega o terceiro movimento, renovar. Renovar é intencional. É você escolher o que permanece e o que entra. É reorganizar o espaço não para parecer bonito, mas para refletir sua nova vibração. É colocar na carteira apenas o essencial. É deixar a gaveta limpa de verdade, com itens que têm propósito. É criar um ambiente onde sua mente respira e onde a prosperidade sente que pode pousar. Renovar também inclui um gesto simbólico, inserir um objeto que represente movimento, uma pequena mensagem, uma frase, um símbolo que lembre você de que está em crescimento. Para integrar essa fórmula ao seu cotidiano, existe um exercício simples, mas profundamente transformador. Coloque um alarme diário no seu celular, marcado para tocar às 9 horas da manhã, com a frase "Eu agradeço, eu libero, eu renovo". Esse lembrete funciona como um recalibrador. Ele ensina seu cérebro a entrar numa vibração de movimento todos os dias, mesmo quando o mundo insiste em repetir padrões. E conforme você pratica essa tríade, algo curioso acontece. O ambiente começa a ganhar vida. Você sente leveza onde antes sentia peso. Você toma decisões com mais clareza. Você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. A fórmula age por dentro e por fora, e é essa ação integrada que abre espaço para as histórias reais de transformação. Histórias que mostram como pequenas mudanças provocam grandes movimentos. Sempre que falo dessa fórmula, lembro de pessoas que a aplicaram com sinceridade e viram suas vidas se moverem de maneiras quase inacreditáveis. Mas nenhuma história me tocou tanto quanto a de seu Renato, um homem simples, trabalhador, cansado de batalhar sem nunca sentir o gosto da prosperidade. Ele dizia que parecia viver empurrando um carrinho com a roda travada. Por mais força que fizesse, nada realmente avançava. A renda era sempre a mesma. As oportunidades desapareciam antes de nascer, e uma sensação silenciosa de fracasso acompanhava seus dias. Certo dia, numa conversa despretensiosa, ele ouviu sobre a prática de agradecer, liberar e renovar. Não acreditou de imediato, mas decidiu tentar. Não por fé, mas por exaustão. Começou pela carteira. Tinha ali cartões vencidos, papéis de anos atrás, bilhetes esquecidos, moedas sem valor, restos de uma vida que ele nem lembrava mais. Pela primeira vez, ele olhou para tudo aquilo não como bagunça, mas como símbolos. Agradeceu cada item, respirou fundo e liberou. O que tinha valor, organizou. O que não tinha, deixou ir.
Quando terminou, sentiu algo que descreveu como a cabeça abrindo espaço por dentro. Depois foi para a gaveta da mesa, a gaveta que ele evitava abrir porque representava exatamente o acúmulo da sua vida. Encontrou chave de porta que não existia mais, manual de produto que já nem tinha, lembranças de etapas da vida que ele não queria revisitar. E novamente agradeceu, liberou e renovou. Não fez nada drástico, não jogou a casa abaixo, apenas se permitiu encerrar ciclos. O curioso é que a mudança começou quase imediatamente. No dia seguinte, seu Renato recebeu uma ligação oferecendo um trabalho extra que ele nem lembrava ter solicitado. Poucos dias depois, foi chamado para uma entrevista que tinha desistido de esperar. Seus clientes começaram a pagar em dia, um antigo amigo o convidou para participar de um projeto, e pela primeira vez em anos, ele sentiu que a vida estava respondendo. A prosperidade não chegou como uma avalanche, mas como uma correnteza suave, constante, crescente. E quando ele me contou isso, uma frase ficou gravada na minha memória. Não mudou só minha carteira, mudou a vida. Mudou meu peso por dentro. É exatamente isso. A prosperidade material é apenas o reflexo da prosperidade emocional e espiritual. Quando a mente respira, o destino respira. Quando o ambiente se renova, a vida renova. Por isso, a história de seu Renato não é exceção, é confirmação. Ela mostra que a energia responde ao movimento, não à força. Que o universo se abre para quem se abre. E, acima de tudo, que não importa a religião, a idade, o passado ou a situação financeira, o fluxo sempre volta quando existe espaço para ele voltar. É essa compreensão profunda, silenciosa e libertadora que nos leva ao coração da filosofia judaica sobre prosperidade, a percepção de que tudo cria mundos, inclusive aquilo que você escolhe manter ou soltar. Quando chegamos a esse ponto da jornada, algo se torna impossível de ignorar. Prosperidade não é um acontecimento isolado, mas um reflexo constante entre o que acontece dentro de nós e o que se manifesta ao nosso redor. Na filosofia judaica, tudo é criação, tudo é verbo, tudo é escolha. Desde o início dos tempos, aprendemos que o mundo foi moldado por palavras, e que palavras, intenções e ações continuam moldando tudo o que vivemos. Deus disse e houve. Isso não é apenas um registro histórico, é um princípio ativo, um lembrete eterno de que a realidade se dobra diante de quem se posiciona com clareza. E quando falamos sobre prosperidade, esse princípio se torna ainda mais evidente. Um ambiente cheio de objetos mortos diz ao universo que você está preso ao que já foi. Uma mente abarrotada de pendências diz que você não tem espaço para o novo. Uma rotina que repete estagnação comunica que você não está pronto para receber algo diferente. E o universo, que sempre responde à coerência, devolve exatamente a vibração que você emite. Nada entra onde não há espaço, nada cresce onde não há movimento, nada prospera onde a alma está cansada demais para abrir as janelas do próprio destino. Mas quando você começa a liberar, agradecer e renovar, algo muda. Não é só a gaveta, nem só a carteira, nem só o ambiente físico. É você. É a sua vibração que se eleva, é a sua percepção que se expande, é a sua identidade que deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que permite. É esse permitir que se torna a ponte para o que vem depois. Prosperidade não acontece para quem deseja apenas, acontece para quem cria espaço, para quem se compromete, para quem assume responsabilidade pela própria energia. E é por isso que, dentro da sabedoria judaica, existe sempre a lembrança de que a vida coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da estagnação e o caminho do crescimento. Nenhum deles é imposto, ambos são oferecidos. A diferença está na escolha. A estagnação pede apenas que você permaneça do jeito que está. Não exige esforço, não exige consciência, não exige movimento. Já o crescimento exige intenção. Exige a coragem de soltar o que pesa, de encerrar o que já cumpriu seu papel, de abrir espaço mesmo quando a mente teme o vazio. Por isso, quero te convidar a um experimento simples, mas profundamente transformador. Pratique esses princípios por 7 dias, apenas 7.
Escolha um espaço por dia, um bolso, uma parte da mesa, a carteira, uma prateleira e aplique a tríade espiritual. Observe como você se sente. Observe sua clareza mental. Observe pequenas oportunidades surgindo. Muitas vezes, a mudança não grita, ela sussurra. O fluxo começa devagar, depois ganha força. E quando essa força começa a surgir, algo ainda maior se revela. Uma percepção mais ampla, mais profunda, que conecta seu movimento interior com o movimento da bênção. É essa percepção que prepara o espírito para o encerramento, não como fim, mas como nascimento de um ciclo totalmente novo. Ao final dessa caminhada, quando olhamos para tudo que liberamos, para tudo que entendemos e para tudo que silenciosamente se moveu dentro de nós, percebemos uma verdade simples e transformadora. Prosperidade não é sobre ter mais, é sobre ser espaço para o mais chegar. O item mais inofensivo da casa não bloqueia o dinheiro porque é poderoso demais, mas porque revela onde deixamos de nos mover. Ele mostra o lugar onde nossa energia ficou presa, onde nossa história parou, onde nossa alma ainda hesita em abrir a porta. E quando reconhecemos isso, quando temos coragem de tocar esse ponto com sinceridade, algo se reorganiza no invisível e o movimento volta. Por isso, se existe uma frase capaz de resumir tudo o que vivemos até aqui, é esta: graças a Deus, eu abro espaço para prosperar. Ela sela a jornada. Ela reafirma que você não está mais preso ao passado, nem aos objetos que carregavam versões antigas suas. Ela declara que você está disponível para receber. E, espiritualmente, disponibilidade é uma das maiores formas de fé. É dizer ao universo: eu confio que o novo chegará, e por isso tiro do caminho que não serve mais. A prosperidade sempre responde a essa coragem. A tradição judaica encerra ciclos com bênçãos, não apenas para proteger, mas para selar o que foi aprendido. Por isso, agora, eu deixo sobre você a mesma bênção que atravessou gerações, sustentou famílias, fortaleceu comunidades e manteve viva a luz mesmo em tempos de escuridão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que esta paz seja o alicerce da sua nova prosperidade, a base de uma vida onde o fluxo não encontra barreiras. Mas antes que você siga adiante, existe um último gesto, simples, simbólico e profundamente alinhado com tudo que falamos sobre fluxo. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão travadas, que guardam objetos mortos, que precisam liberar espaço para que a vida volte a se mover. O fluxo que você compartilha é o fluxo que retorna. A prosperidade que você espalha é a mesma que encontra caminho para chegar até você. Fazer essa partilha não é apenas um ato de generosidade, é uma confirmação espiritual de que você escolheu o movimento. E assim, ao fechar este ciclo, perceba algo: você não é mais o mesmo de quando começou a ouvir essas palavras. Há um espaço novo dentro de você, uma respiração mais leve, uma clareza maior. É como se a casa interna tivesse sido arejada. Esse é o sinal de que a prosperidade já começou a se mover. Que cada passo daqui em diante confirme esse movimento e que sua vida se torne testemunho vivo de que, quando abrimos espaço, o universo sempre preenche com abundância.